Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos teremos desse dia 10 de março de 2024. Hoje um formato um pouquinho diferente, né? Como eu disse para vocês, eu tô passando por um processo de mudança aqui, então eu ainda tô com alguns problemas para poder lançar vídeos para vocês com a gravação de tela no formato tradicional que a gente traz para vocês, por isso ontem não teve vídeo. Mas para não deixar vocês na mão nesse domingão, a gente decidiu trazer as melhores opções para vocês aqui no YouTube nesse formato um pouquinho diferente. Espero que compreendam, deixem um like da mesma forma para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Meta de 200 likes mais uma vez para esse vídeo de hoje. E também comentem aqui embaixo se vocês concordam, discordam das nossas opiniões e também se ontem a gente fez falta aqui no YouTube. Mais um dia lucrativo lá no nosso grupo VIP e de sexta para sábado 100% de greens. Mais uma vez a gente está arrebentando por lá, então garanta a sua vaga nessa temporada de 2024 e aproveitem as melhores odds, chips, quem são os favoritos da noite, as melhores zebras. A gente está conseguindo muitos greens em zebras nesses últimos dias e também não se esquece de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. No nosso grupo VIP a gente também está com uma promoção para vocês ficarem com a gente até o começo da próxima temporada, apenas R$60 e vocês vão garantir esse final de março, abril, maio, o junho ali na NBA Finals e também o processo ali de início da temporada 24-25. Corram e garantam a sua vaga, porque para esse plano as vagas são limitadas. Bom, vamos começar aqui com as nossas análises. O primeiro palpite que a gente vai trazer aqui para vocês está no jogo entre Los Angeles Clippers e Milwaukee Bucks, jogo que começa hoje cedinho, no final da tarde, por isso é importante ativar o sininho de notificações para não ser surpreendido. E para essa partida, o mercado trouxe para a gente ali algumas linhas bem generosas, digamos assim. Vamos de acima de 217,5 pontos totais para essa partida. Giannis Antetokounmpo é dúvida para hoje. Russell Westbrook é a única ausência importante do lado dos Clippers, não joga. Chris Middleton segue de fora do lado dos Bucks, mas a grande notícia está no fato de que os Clippers jogaram ontem contra o Chicago Bulls e os Bucks jogaram ontem contra o Los Angeles Lakers. Com isso, essas duas defesas que têm um bom potencial podem estar mais frágeis por conta de um jogo consecutivo, né? Pernas aí mais pesadas, dificuldade para defender. E quando a gente fala do lado ofensivo das duas franquias, aí dispensa apresentações. Nós temos aí 2 jogos consecutivos que aconteceram entre eles em over, pelo menos dessas linhas de 217,5 pontos. E a gente também tem aí, né, duas franquias que tem um potencial ofensivo muito grande, é muito talento individual dos dois lados da quadra e 217,5 pontos é uma linha baixa para a NBA moderna. O Milwaukee Bucks é um dos 10 times mais rápidos da NBA e a gente também está falando aqui de 2 dos 10 melhores ataques da liga por 100 posses de bola. Então eu vejo bastante potencial para a gente conseguir um over nessa partida de hoje, mas ao mesmo tempo a gente precisa de que Giannis esteja em quadra. Ele é uma das maiores ameaças ofensivas, principalmente a maior do Milwaukee Bucks e que a gente tem na liga, e sem ele a gente corre risco de não conseguir um over. Lembrando, ontem o Los Angeles Lakers fez uma partida de mais de 240 pontos contra os Bucks. E a gente está falando de uma partida na qual LeBron James não esteve em quadra e mesmo assim o over bateu e o Milwaukee Bucks mostrou mais uma vez certa fragilidade, principalmente marcar armadores, então James Harden pode contribuir para um jogo bem pontuado também nessa noite de hoje. Agora vamos falar aqui a respeito do nosso próximo palpite, que vai ser uma duplinha em pontuação que a gente vai trazer para vocês. A gente espera que o Orlando Magic e o New York Knicks pontuem bem nessa noite de hoje. A gente está falando de duas linhas que eu considero bem baixas e duas equipes que vão enfrentar defesas bem ruins. Vamos falar primeiro a respeito do Orlando Magic, que encara hoje o Indiana Pacers. O Indiana é uma das 10 piores defesas da NBA desde o começo da temporada. Os Pacers também são um time que leva muito seus rivais para a linha de lance livre por jogo, um dos 10 times que mais levam os adversários à linha de lance livre. Isso pode facilitar também ali a pontuação do Orlando Magic, que não tem grandes pontuadores de lance livre, mas ainda assim é uma forma interessante que a gente tem para pontuar nessa partida de hoje. O Orlando Magic também é um time que tem dificuldade de pontuar do perímetro. Eles pontuam geralmente por dentro, na média e curta distância, só que a gente está falando de Indiana, que é um dos 3 garrafões mais vazados de toda a NBA, uma das 10 piores defesas e um dos times mais rápidos que a gente tem na liga também. E com velocidade a gente tem muitas posses de bola, com muitas posses de bola, mais chances do over. O Orlando Magic tem no seu principal jogador ali o Paolo Banchero, em segundo o Franz Wagner, 2 jogadores que jogam na posição de ala pivô e ala respectivamente. O Indiana Pacers está no topo do ranking de times que mais cedem pontos por jogo para jogadores dessa posição, principalmente para a posição do Banchero. O camisa 5 é o protagonista desse Orlando Magic, quando a gente tem o principal jogador de um time com condições de pontuar bem contra um adversário completamente favorável, já que o Banchero ele consegue infiltrar muito bem e o Indiana tem dificuldades de defender esse setor,
melhor ainda. O Indiana sofre pontos acima de tudo de mano a mano e também do pick and roll ball handler, jogadas essas nas quais o Orlando Magic usa e abusa, principalmente quando a gente fala do próprio banqueiro. Então é um jogador interessante para vocês ficarem de olho nessa rodada de hoje também. E outra coisa interessante para vocês ficarem de olho é no nosso parceiro Estrela Bet, o link dele está aqui na descrição. A Estrela Bet é uma das melhores casas de apostas do Brasil e por conta das regulamentações que estão acontecendo por parte do governo, a Estrela Bet já se adiantou. Elas serão uma das principais casas de apostas do mercado e uma das últimas que vão sobrar. Então, criem o cadastro de vocês na Estrela Bet clicando no link aqui embaixo, garantam bônus exclusivos, promoções especiais, as melhores odds também para apostar não só em basquete, mas aproveitem que também tem futebol europeu nesse domingão e façam dinheiro, ou então minimamente coloquem entretenimento e diversão dentro das apostas de vocês. Apostem com responsabilidade e deem uma moral pra gente clicando aqui embaixo antes de fazer o seu cadastro, nessa que é uma das principais casas de apostas do Brasil. Mas agora vamos explicar por que o New York Knicks deve pontuar bem também. Eles enfrentam hoje o Philadelphia 76ers, sem 3 titulares, o Giannunobi, Julius Randle e também o Mitchell Robinson. Mas eles já estão jogando há muito tempo sem esses protagonistas. E desde que a gente tem o Jalen Brunson em quadra, eu acredito que o New York Knicks deva se sair bem. O New York Knicks geralmente tem o Jalen Brunson como dúvida. Hoje não. Hoje ele está confirmado. E a gente ainda tem Josh Hart, DiVincenzo, Isaiah Hartenstein, que vem dando conta do recado, e também o Bogdanovic, que chegou para somar e é um jogador que pode ser muito importante na partida de hoje também, porque ele tem altura e tem também arremesso. Mas acima de tudo, a gente está falando de um 76ers que vem sem o Tyrese Maxey, vem sem também o Joel Embiid, ou seja, seus 2 melhores jogadores ofensivos, e com a ausência do Embiid, eles também perdem o seu melhor defensor. É um time que perde bastante altura na ausência do Embiid, não tem um adversário, na verdade um reserva ali à altura para substituir ele, e é um time que aumenta a velocidade, mas ao mesmo tempo piora na defesa em números também. Se a gente for pegar os últimos 15 jogos, ou os meses de fevereiro e março, o Philadelphia, que sempre esteve na metade de cima da tabela, se tornou uma das piores defesas da NBA, uma das mais vazadas e um dos times com pior aproveitamento na hora de defender arremessos perto da cesta. Entre 5 e 9,5 pés para baixo, é um time que tem muita dificuldade de defender esse setor, mas por conta desse time mais leve que eles trazem à quadra, o time fica mais rápido, com mais velocidade, mais posses para os dois lados. E vamos combinar? 101,5 pontos é uma linha bem baixa para a NBA atual também, e para o New York Knicks, que apesar de não ser um time de tantos pontos por jogo assim, primeiro, tem uma média superior a isso, e segundo, é um time que em relação a aproveitamento a cada 100 posses de bola, se sai muito bem, pontua muito bem. E justamente o fato deles não terem o Mitchell Robinson e o Julius Randle na escalação faz com que o New York Knicks também jogue um jogo mais leve, mais rápido, com mais posses e consequentemente com mais chances da gente pontuar bem. Beleza, então essa é a nossa duplinha, vamos partir agora para um palpite de jogador. A gente está falando do Bam Adebayo, que enfrenta hoje o Washington Wizards. O Wizards é um dos times mais rápidos da NBA, então ok, eles têm muitas posses de bola por minuto, mas eles também são dos 10 ataques menos eficientes, ou seja, eles têm muitos arremessos, muitos erros e com isso o que acontece? Muitos rebotes sobram. Eles também têm um dos piores aproveitamentos em defesa de rebotes ofensivos e defensivos, ou seja, o Bam Adebayo ele pode brilhar tanto nos momentos de ataque quanto nos momentos de defesa. Então, nosso palpite é acima de 10,5 rebotes do Bam Adebayo. Eu recomendo vocês pegarem no ao vivo um acima de 9,5 ou 10 rebotes ou mais do Bam Adebayo com uma odd ali em torno de 50. Nesse momento, tá pagando em 47, então não sei se vale tanto risco. O ideal é operar no ao vivo, porque ele não é um cara de tanto volume nos rebotes, mas é um jogador que tem tudo para brilhar hoje contra esse Wizards, que é um dos times que mais sofrem pontos e mais sofrem rebotes para pivôs. Então, o Bam Adebayo vai ser imprescindível no processo da vitória possível do Miami Heat e que eu acredito que deva acontecer. O Washington é um dos piores times da NBA, o Miami Heat tem um Jimmy Butler à disposição para hoje e a gente também está falando de um Wizards que sofre muitos pontos, rebotes, mais assistências somadas para alas. Então, olho no Jimmy Butler também, eu só tomaria um pouquinho de cuidado, porque muitas vezes ele não parece tão afim de pontuar dentro das partidas, então é um jogador que tem riscos maiores para a gente operar com o PRA dele. Mas vamos sim aqui no over em rebotes do Bam Adebayo, ele conseguiu 10 rebotes ou mais na última partida em que a gente investiu nele, o que foi bem interessante ali contra o Oklahoma City Thunders, que é um time com as características parecidas ao dos Wizards, né? Um time ali que tem um aproveitamento nos rebotes ruins, cede um dos 10 maiores números de rebotes por jogo gerais para os seus rivais, só que a diferença é que o OKC pontua muito bem, o Wizards nem tanto. O Washington Wizards também só tem o Marvin Bagley III na posição ali de pivô para poder atuar dentro dessa partida. Isso que ele vem de lesão, caso jogue, pode ser que ele nem jogue, ele pode ter minutos limitados, e o Kyle Kuzma, que nem pivô vinha jogando nessa posição nos últimos jogos, então a formação dos Wizards pode ficar mais baixa, ou seja, facilitar os rebotes dos rivais,
errar mais e ter mais arremessos por minuto. Outra coisa, se o Kyle Kuzma jogar de 5, com certeza ele vai ficar aberto, arremessando do perímetro e deixando um vazio no garrafão para que o Adebayo consiga rebotes bem tranquilos nessa partida de hoje. E agora vamos finalizar aqui para vocês. O nosso último palpite vai ser em relação à pontuação do Minnesota Timberwolves. Mas antes, pessoal, quero mais uma vez agradecer o like, a audiência de vocês, pedir desculpas por conta desse formato e porque a gente não está avaliando a rodada inteira. Fica bem difícil aqui, né, tendo que olhar o roteirinho aqui do lado, então a gente teve que improvisar para não deixar vocês na mão. Mas o nosso grupo VIP vai ter palpites de todas as rodadas, ou pelo menos a gente vai levar em consideração uma análise de todas, ver o que vale a pena enviar para vocês, além de odds superiores também. E amanhã a gente vai voltar com o nosso projeto normalizado aqui, analisando partida por partida para vocês, entregando o melhor conteúdo sempre. Beleza? Deixa nos comentários então a respeito dos outros jogos que a gente não avaliou, o que vocês acham, se vocês pretendem investir em alguma coisa para ajudar a galera que vem chegando no canal. Beleza? Bom, o nosso palpite vai ser acima de 107,5 pontos do Minnesota Timberwolves para essa partida. A gente trouxe, como sempre, grande maioria de tips aqui com odds em torno de 1,50. Então escolham as suas favoritas, façam os ajustes necessários, mas não apostem em todas, porque a gente teria que ter um aproveitamento absurdo aqui para conseguir um green se vocês dependessem apenas dessas 4. Mas a gente está mostrando mais ou menos para vocês quais são os melhores caminhos para vocês investirem nessas partidas. E bom, os Lakers jogaram ontem. Eles com certeza estarão cansados, foi um jogo complicado contra o Milwaukee Bucks, onde eles sofreram mais de 119 pontos. Os Lakers são quase uma das 10 piores defesas da NBA por 100 posses de bola, eles são também um top 5 ali de times que mais sofrem bolas de 3 ou que pior defendem arremessos que vêm do perímetro na NBA, e são também um time que joga um dos 10 ritmos mais rápidos, e já cansei de falar para vocês a importância do ritmo, do pace, para a gente ter muitos arremessos dentro de uma partida. O Karl Anthony Towns não joga hoje pelo lado ali do Minnesota Timberwolves, mas o Timberwolves tem jogadores individualmente capazes de pontuar bem contra esse Lakers, que acima de tudo sofre muitos pontos e bolas de 3 para jogadores da posição de armação, então olho num bom desempenho do Mike Conley e também do Anthony Edwards. Mas acima de tudo, o Los Angeles Lakers sofreram mais de 107,5 pontos e que para o Minnesota Timberwolves recentemente. E por mais que tenha sido no limite, aquela foi uma partida na qual o Timberwolves teve 19 turnovers, um número muito alto, inclusive para o próprio Timberwolves, que tem uma média de 14. E o turnover, ele se caracteriza quando um time não consegue finalizar uma jogada e a posse de bola ela é trocada. Ou seja, foram 19 vezes nas quais o time de Anthony Edwards e companhia não conseguiu arremessar na cesta, então foi uma parada bem fora da curva. E outra coisa importante de se destacar, naquela oportunidade os Lakers não estavam cansados de um jogo de back-to-back, ou seja, eles jogaram ontem contra os Bucks, hoje a defesa vai estar mais frágil. E outra coisa que é importante a gente destacar, a gente também está falando de um Lakers que naquela ocasião no seu time titular tinha o Vanderbilt e o Ken Reddish, dois excelentes defensores de perímetro, coisa que pode ser que não aconteça hoje, os dois são dúvidas. O Ken Reddish voltou, mas está com minutos ali mais limitados, e eu acho que seria uma mudança muito brusca você adicionar esses dois excelentes defensores no time titular logo depois de voltarem de lesão. Então até a gente tem que ficar de olho aí a respeito da escalação, porque se eles não jogarem, melhor ainda para essa nossa equipe. Beleza? O Timberwolves é um time que gosta de abraçar o ritmo dos seus adversários, e o Minnesota também vai fazer essa partida hoje em LA, ou seja, os Lakers vão comandar as ações, vão ditar o ritmo dessa partida, e com isso o Timberwolves pode tirar proveito de um número alto de posses para poder pontuar muito bem também. E é um jogo em que a gente está falando de um time do topo da Conferência Oeste. A melhor forma de você afirmar que você está aqui para ganhar um título é você vencendo o Los Angeles Lakers, em um jogo que encerra a noite, jogando em casa, e onde as transmissões, as televisões de todos os Estados Unidos estarão ligadas. Então é um jogo que o Anthony Edwards vai querer brilhar, volume ele vai ter. Eficiência, não tem como a gente saber, tá fora do nosso alcance. Mas a gente tem um cenário bem legal aqui, desenhadinho no pré-jogo para o Timberwolves pontuar bem. Bom, pessoal, quero agradecer a audiência de vocês. O like eu espero que tenham deixado. Muito obrigado mais uma vez. Desculpa. E também amanhã estaremos de volta aí com o nosso modelinho normal. Dê uma conferida nos nossos vídeos anteriores para enxergar a profundidade da nossa análise, ver se a gente merece seu like, a inscrição e também uma chance de mostrar para vocês o nosso grupo VIP, que é o melhor lugar para vocês estarem. Tem guias e-books exclusivos lá, tips exclusivas também com odds superiores, e mais do que isso, lá a gente incentiva você a adquirir conhecimento, aprender a criar as próprias tips com odds ali superiores e também com mais chances de lucratividade. O nosso grupo é o mais completo e também o que mais foca no seu desenvolvimento, que vocês vão encontrar em qualquer lugar. Muito obrigado pela sua audiência e falou!